Olá, turma. Nessa aula eu vou comentar com vocês os assuntos trazidos na quinta e na sexta semana do PET 2. Nessa quinta semana, o assunto tratado são inequações. Ele fala apenas de inequações de primeiro grau. Mas, em geral, uma inequação é uma sentença matemática que expressa uma desigualdade. Então, é o contrário das equações que apresentam um sinal de igualdade. E quais seriam os sinais de desigualdade? Menor que, cujo símbolo é esse, menor ou igual a, cujo símbolo será esse. Observem que a diferença está nesse tracinho aqui embaixo. Então, esse tracinho aqui sugere uma igualdade. Quer dizer que o valor pode ser menor ou igual. O outro símbolo que a gente vai ter é o de maior que. Reparem que agora o sentido inverteu. E maior ou igual a. Alguns alunos ainda confundem esses dois símbolos aqui. Cada um tem uma maneira de guardar. A maneira mais fácil de você guardar é aplicando. Quanto mais você aplicar nas suas leituras de sentenças matemáticas, você vai se familiarizar cada vez mais e aí você vai acabar guardando esses sinais aí. Mas tem alguns macetes que a gente pode passar para vocês, e um deles, muito simples, é você fazer um tracinho nesses sinais. Reparem que quando eu fiz um tracinho aqui, apareceu o número 4. E quando eu fiz o tracinho aqui, apareceu o número 7. Como o número 4 é menor do que o número 7, então esse aqui é o sinal menor que, esse aqui é o sinal maior que. Então fez o risquinho, virou 4, é o menor. Fez o risquinho, virou 7, é o maior. Agora eu vou fazer com vocês os exemplos que estão no PET. Exemplos de resoluções de inequações. E no PET eles fazem uma relação com os estudos anteriores das funções polinomiais de primeiro grau. Observem que se eu pegar esse menos 1 e transpor para o primeiro membro, trocando o sinal dele, eu chego nessa expressão. Reduzindo esses termos semelhantes, eu tenho essa expressão aqui, 2x mais 2 maior que 0. Observem que esse primeiro membro aqui, ele tem uma relação de dependência com a variável x. O valor numérico dele tem que ser um número maior que 0. Então aqui, como eu tenho uma expressão que depende do valor de x, ou seja, o valor numérico dessa expressão, o que eu vou encontrar como um número aqui desse primeiro membro, depende do valor de x, eu posso definir essa expressão aqui no primeiro membro como uma função. Então, o que eu tenho aqui são valores que dependem da variável x. E esses valores são as imagens. Para cada valor de x, eu vou ter uma imagem f de x correspondente. Mas eu não quero qualquer imagem. Eu quero aquelas imagens que sejam positivas, de acordo com a inequação. Então, aqui só me interessa valores de x com imagem positiva. Seguindo um outro caminho, eu poderia resolver essa inequação aqui. Para resolver essa inequação, eu não preciso seguir por esse caminho aqui. O que eu faço nesse caso? Eu vou passar esse 1 para cá, trocando o sinal, com o objetivo de isolar a variável x. A resolução de uma inequação, ela segue os mesmos princípios da resolução de uma equação. A ideia é isolar o valor de x. Mais 1 trocou de lado, trocou o sinal. Agora eu vou reduzir esses dois termos. Eu tenho aqui então 2x maior que menos 2. O 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o x vai ser maior que menos 2 dividido por 2. O x tem que ser maior que menos 1. Isso aqui me mostra que a inequação ela tem infinitas soluções, diferente das equações de primeiro grau, onde eu encontro no máximo uma solução. Aqui não, aqui eu tenho infinitas, porque são infinitos os valores que eu conheço maiores que menos 1. E qualquer um deles que eu pegar e substituir aqui, eu vou chegar num valor maior que menos 1. E observem que essa inequação, quando eu segui esse caminho aqui, eu cheguei nessa. Elas são inequações equivalentes, portanto, elas têm o mesmo resultado. Então, isso aqui atende essa condição aqui também. Se a gente observar também, ó, daqui, se eu fosse resolver essa inequação dessa forma aqui, daqui eu ia pular para cá, ó. Ou seja, esse 2 ele ia trocar de lado, trocando o sinal, e aí eu chegaria no mesmo resultado. Portanto, isso aqui satisfaz também essa condição. E a gente pode até, inclusive, verificar essa solução. Olha o que a gente está pensando aqui.
que as imagens têm que ser números positivos. E o que vai me dar imagem positiva? Valores de x que são maiores que menos 1. Então vamos pegar um valor de x aqui menor que menos 1. Por exemplo, o número menos 2. No lugar do x eu vou substituir por menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. E menos 4 mais 2 dá menos 2. Então eu cheguei nessa expressão, menos 2 maior que zero. E a gente sabe que nenhum número negativo é maior do que zero. Então essa é uma sentença falsa. Agora, se eu pegar para valor de x, o próprio menos 1. Então agora eu estou falando que o x é igual a menos 1. Eu vou substituir na fórmula do mesmo jeito. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 mais 2 dá zero. Zero não é maior que zero. Zero é igual a zero. Então é uma sentença falsa. E agora eu vou pegar um valor dentro desse intervalo, ou seja, um valor que seja maior que menos 1. Por exemplo, o zero. Zero é um número maior que menos 1. 2 vezes zero dá zero. E 0 mais 2 é igual a 2. 2 é maior que zero. Aqui eu cheguei numa sentença verdadeira. Então, o nosso intervalo está atendendo essa condição. Para quais valores de x eu vou encontrar imagens positivas? Para valores de x maior que menos 1. Nesse segundo exemplo, eu tenho menos x mais 1 menor ou igual a 4. Seguindo para o caminho das funções, eu teria isso aqui. 4, eu vou passar para o primeiro membro trocando o sinal, reduzindo esses dois termos, 1 menos 4 dá menos 3. Então eu tenho menos x menos 3 menor ou igual a zero. A mesma coisa, eu tenho aqui nesse primeiro membro uma expressão que possui uma relação de dependência com a variável x. Ou seja, o valor numérico que eu vou encontrar nesse primeiro membro depende do x, portanto eu posso definir aqui uma função f de x, que seria menos x menos 3. E a leitura aqui mostra que agora as imagens que eu vou encontrar têm que ser números menores ou igual a zero. Portanto, só me interessa valor de x com imagem negativa ou igual a zero. Se a gente for seguir pelo caminho da resolução da equação, o meu objetivo é isolar a variável x. Mais 1 eu vou passar para o segundo membro, vai ficar menos 1. Então, menos x menor ou igual a 4 menos 1, que dá 3. Agora, observe que aqui eu tenho menos x menor ou igual a 3. Eu não quero o oposto do x, eu quero o valor de x. Então, eu vou multiplicar por menos 1 e trocar todos os sinais. Então, o valor de x vai ser maior ou igual a menos 3. Mas observem um detalhe muito importante. Olha o sentido que eu tinha aqui, menor ou igual. Olha o sentido que eu tenho aqui agora, maior ou igual. E aí você se pergunta, por que esse sentido mudou? Vou mostrar para vocês por que é importante fazer a mudança do sentido da desigualdade quando a gente multiplica uma inequação por menos 1. Olha esse exemplo aqui. 2 é maior que menos 3. Todo mundo concorda que 2, que é um número positivo, é maior do que o menos 3, que é um número negativo. Todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Isso é uma sentença verdadeira. Mas suponhamos que eu quisesse multiplicar essa sentença por menos 1. Multiplicar por menos 1, a gente já sabe que a gente vai trocar os sinais desses números. Se eu trocar somente os sinais desses números, a minha expressão vai ficar assim, menos 1 vezes 2, que dá menos 2, e menos 1 vezes menos 3, que dá mais 3. E aí chegaria aqui, ó, em menos 2 maior do que 3, o que não faz o menor sentido para a gente, porque um número negativo não é maior do que um número positivo. É uma sentença falsa. Então, para eu multiplicar por menos 1 a desigualdade e manter a minha sentença verdadeira, eu tenho que trocar também o sentido da desigualdade. Olha como é que ficaria. Menos vezes mais, que dá menos. Menos vezes menos, que dá mais. Eu vou inverter o sentido da desigualdade. E aí sim eu tenho que menos 2 é menor do que 3. Agora faz sentido, é uma sentença verdadeira. Então, por isso é que aqui, ó, o sentido da desigualdade trocou também quando eu multipliquei por menos 1. Então, isso aqui, ó, é totalmente errado. Você não pode deixar dessa forma. Multiplicou por menos 1, não esqueça.
troca todos os sinais de todos os termos e troca também o sentido da desigualdade. Bom, então nós chegamos aqui, na solução da nossa inequação, ou seja, nas nossas soluções, que são infinitas soluções. O x ele tem que ser um número maior ou igual a menos 3 para que eu tenha essa desigualdade aqui como uma sentença matemática verdadeira. Como essa sentença é equivalente a essa solução também é a solução dessa inequação. Né? Se fosse resolver essa inequação dessa forma, esse menos 3 passaria para cá como mais 3 e eu chegaria aqui. Aí era só multiplicar por menos 1 e chegar no resultado. Então a gente pode também tirar a prova aqui e verificar se a nossa resposta está correta. Porque eu quero valores de x que me dê imagem negativa ou igual a zero. Então vamos pegar o primeiro valor aqui, o menos 4, que é um número menor do que menos 3. E aí o que vai acontecer? No lugar do x eu coloquei o menos 4. Agora eu vou resolver as operações indicadas e vou ver qual é o valor numérico que eu vou encontrar aqui. Muito cuidado na hora de substituir aqui o x por números negativos, principalmente. Não esqueçam de colocar o parêntese, porque agora eu tenho dois sinais. Esse aqui de fora é que eu já tinha aqui o oposto do x. E esse aqui de dentro é que eu escolhi o valor de x como menos 4. Então ficou o oposto de menos 4, ou menos 4. E menos vezes menos dá mais. Então aqui vai ficar 4. 4 menos 3 vai dar 1. E 1 não é menor ou igual a zero. Ou seja, se eu pegar um valor de x fora desse intervalo, ou seja, menor do que o menos 3, eu chego numa sentença falsa. E se eu pegar o valor de x exatamente igual a menos 3? Menos vezes menos dá mais. Então vai ficar 3 menos 3, que dá zero. 0 menor ou igual a zero é uma sentença verdadeira, porque zero realmente é igual a zero. E se eu pegar um valor de x maior do que o menos 3, por exemplo, menos 2, menos vezes menos dá mais, 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1, que é um número negativo, é menor do que zero. Então também é uma sentença verdadeira. Então nosso resultado está certinho, corretinho aqui. Agora eu vou colocar para vocês aqui a resolução de um exercício. Aliás, é o único exercício que vocês têm para resolver nessa semana do PET. Mas eu fiz questão de colocar para vocês aqui, porque esse exercício ele apresenta aqui um erro nessas alternativas aqui. Eu quero discutir com vocês. Uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos de R$400, mais o custo de R$3 por caderno produzido. Sabendo que cada unidade será vendida a R$11, quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Antes de fazer qualquer cálculo, a gente pode observar aqui duas alternativas. Uma fala o seguinte, que a arrecadação nunca será maior. Essa daqui a gente já pode descartar, porque a gente tem aqui um custo de R$400 e um custo de R$3 por caderno. Mas olha por quanto que o caderno vai ser vendido? Por R$11. Obviamente que dependendo da quantidade de cadernos que eu vou vender aqui, eu vou ultrapassar esse limite aqui de gastos. Né? Então, isso significa que em algum momento essa arrecadação ela vai ser superior ao que você gastou. Então, essa questão você já pode descartar, você já pode considerar como uma alternativa errada. A letra A é a mesma coisa, olha, os gastos nunca serão superiores. Ele já fala que aqui tem um custo fixo de R$400. O que significa isso? Que se no determinado mês a empresa não vender nenhum caderno, ela não vai ter nenhum valor arrecadado, concorda? Porque cada caderno custa R$11. Eu não vendi nenhum caderno. Então eu não faturei nada, não arrecadei nada. Mas independente disso, eu tenho um gasto fixo de R$400. Isso aqui, por exemplo, eu tenho que pagar meus funcionários, eu tenho que pagar a conta de luz. Então toda empresa ela tem um custo chamado custo fixo. Né? Que independente de produzir, ou mesmo que produza, mas independente de não vender nenhum produto que ela produziu, esse gasto ela vai ter. Então, em algum momento, se ela não vender nenhum produto, ela pode sim ter os gastos superiores. Portanto, essa também é uma alternativa errada. Então, nós estamos entre essas três alternativas aqui para a gente marcar. Tá? Agora, como que a gente vai chegar na nossa resposta? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Olha, custo de produção
nós vamos montar aqui uma expressão algébrica que vai me dar esse custo de produção. E aí eu posso começar fazendo o seguinte, eu tenho R$400, que é de gasto fixo, mais R$3 por cada caderno produzido. Então eu vou chamar de C aqui o número de cadernos produzidos. Eu produzi 1.000 cadernos, R$3 por cada um deles, então 3 vezes 1.000. Então por isso que eu coloquei aqui R$3 vezes o número de cadernos. Que eu posso representar simplesmente dessa forma, 400 mais 3C. Agora o faturamento. Quando a gente fala faturamento, a gente está falando de valor arrecadado. Esse valor arrecadado não é o que a empresa lucrou, é tudo que entrou na empresa, que normalmente nos exercícios é chamado de faturamento. Então, fiquem atentos, né? Faturamento não é o que você, que tem uma empresa, colocou no seu bolso no final do mês. Faturamento é o que entrou na caixa registradora do seu estabelecimento. O lucro é o valor que você pega depois que você excluiu desse faturamento o que você teve de custo. Então, muito cuidado para não confundir valor arrecadado ou faturamento com lucro. E o faturamento aqui, ele seria R$11 vezes o número de cadernos. Porque para cada caderno vendido, você vai receber R$11, que é o preço do caderno. E você pode escrever simplesmente 11C. Para a gente ter lucro, então, o que a gente tem que pensar? Que esse faturamento ele tem que superar o custo de produção. Ou seja, o faturamento tem que ser maior do que o custo de produção. Olha o meu sinal de desigualdade. Como o faturamento eu vou calcular como 11C e o custo de produção como 400 mais 3C, está aí a minha inequação montada. Eu vou resolver essa inequação para eu saber a quantidade de cadernos que eu devo vender para que o faturamento supere o custo de produção. E aí eu vou resolver a minha inequação normalmente, né? O meu objetivo é achar o valor de C, então eu vou isolar ele. Então, o que tem variável C, eu vou levar para o primeiro membro. Aqui, como está positivo, eu vou trocar o sinal. 11 menos 3 dá 8C. 8C tem que ser maior que 400. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo. 400 dividido por 8, C tem que ser maior do que 50. Agora observa que aqui a gente já pode ser induzido a marcar uma alternativa lá. C maior que 50. Olha aqui a primeira alternativa, 50 cadernos. Mas vamos ficar bem atentos à pergunta que o problema fez. Quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Se eu pegar 50 cadernos produzidos e substituir aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai observar que esse valor aqui vai ser exatamente igual a esse valor aqui. Ou seja, se eu vender 50 cadernos, o meu faturamento ele não vai ser maior do que o custo de produção. Ele vai ser igual ao custo de produção, o que não vai me dar lucro. Não vai me dar lucro, mas também não vai me dar prejuízo. A pergunta que foi feita é: o valor arrecadado supere os gastos. Então, o meu faturamento tem que ser maior que o gasto. Portanto, eu teria que vender mais de 50 cadernos. E aí que nós temos um problema aqui, porque 70 é maior do que 50. 90 também é maior do que 50. Então, qualquer uma dessas duas respostas que eu marcar, eu estaria correto, ou estaria seguindo isso aqui. Ó. Meu número de cadernos sendo maior do que 50 unidades. Portanto, nós teríamos duas respostas corretas. Mas, em geral, os exercícios de múltipla escolha, eles têm apenas uma resposta. Então, ou houve um erro aqui, nessas informações, ou houve um erro aqui também na pergunta. Na sexta semana, o PET vai trazer para vocês as funções do segundo grau, também conhecida como função quadrática. São funções que apresentam essa forma: ax ao quadrado mais bx mais c. Então observem que para que a gente tenha uma função do segundo grau, é importante que a nossa variável x tenha como maior expoente o expoente 2. Então eu posso colocar f de x ou y, que é a mesma coisa,
igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Os coeficientes a, b e c, eles são muito importantes. São números reais, então o a pertence a r, o b também e o c também. E o detalhe é que o a tem que ser diferente de zero, porque o a é o coeficiente que acompanha a variável x ao quadrado. Se ele for zero, esse termo some. Se esse termo some, eu não tenho mais o expoente 2. E aí a minha função não vai ser mais do segundo grau. Ela vai ser do primeiro grau. Então, é muito importante que o coeficiente a não seja igual a zero. E eu vou trazer aqui os exemplos que o PET colocou para a gente começar identificando esses coeficientes aqui. É muito importante. Quando você está trabalhando com funções do segundo grau, uma das primeiras coisas que você tem que saber e não pode errar é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Saber identificar esses coeficientes. Então, a primeira função que a gente tem aqui é essa. Não se preocupem com os números que aparecem aqui. Nós estamos falando de números reais, então pode vir qualquer número, não importa, tá? Desde que seja um número real. Então, aqui eu tenho S igual a menos 0,004t ao quadrado mais 1,04t menos 0,77. Então, dá para a gente identificar esses três coeficientes. Olha, o valor de A, menos 4 milésimos, né, ou menos 0,004. O valor de B é igual a 1,04 e o valor de C, menos 0,77. Esses sinais que aparecem aqui na frente, ó, eles acompanham os coeficientes. Tá? Então, se aqui tem um sinal de menos, quer dizer que o coeficiente C é negativo. Se aqui tem um sinal de mais, quer dizer que o coeficiente B é positivo. E aqui eu tenho o coeficiente A negativo. É muito importante vocês observarem que essa ordem aqui, ó, essa ordem, ela não é obrigatória. Por exemplo, olha essa função, y igual a 5 mais 3x ao quadrado menos 9x. Essa ordem foi mudada, o que não quer dizer que os coeficientes a, b e c foram trocados. O coeficiente a, ele não é o primeiro que aparece. O coeficiente a, ele tem que estar junto com a variável x ao quadrado. Então, o primeiro coeficiente que apareceu aqui é o 5, mas ele não é o valor de a. O valor de a é 3, porque é o 3 que está junto com o x ao quadrado. Então, o a, ele tem que acompanhar a variável com o expoente 2. E observe que nem sempre a variável é o x, está vendo? Aqui foi o t. Nós temos uma posição s qualquer em função do tempo. Então, é a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente tem a variável t, aqui a gente tem a variável x, mas observem que ela aqui aparece ao quadrado com o maior expoente 2. Aqui é a mesma coisa. Então, o coeficiente a, ele vai estar acompanhando a variável elevada ao quadrado. O coeficiente b, ele vai estar acompanhando a variável com o expoente 1. Então, nesse caso, o b é o menos 9. E o c sempre vai ser o termo que é independente da variável. É o número que aparece sozinho. Nesse caso, o valor de c é 5. Outro exemplo, f de x igual a 2x mais 3 menos x ao quadrado. Também está fora de ordem. O primeiro coeficiente que aparece aqui é o 2, que não é o valor de a. O valor de a é o menos 1, que está aqui, ó, na frente do x ao quadrado. O 2 é o valor de b e o termo independente é o valor de c. Na letra D eu tenho j igual a 7k menos 2,25k ao quadrado menos 358. O valor de a está aqui, ó, menos 2,25. O valor de b é o 7. E o termo independente me dá o valor de c, menos 358. Então, é muito importante saber identificar. É a primeira coisa que você tem que fazer numa função de segundo grau. Saber identificar esses coeficientes. E a gente vai ver por quê. Raízes de uma função do segundo grau. A gente já viu que raiz, lá nas funções de primeiro grau, é aquele valor de x que zera a imagem, que torna a imagem nula. Aqui não é diferente. Então, raiz de uma função de segundo grau é dado pelo valor de x cuja imagem é nula, ou seja, o valor de x para o qual temos f de x igual a zero. Como que eu vou calcular essas raízes? E por que eu estou falando raízes? Porque uma função de segundo grau, ela pode apresentar mais de uma raiz. A nossa função é definida por essa fórmula. Se eu quero imagem igual a zero, eu vou pegar essa fórmula e igualar a zero, ou seja, onde tiver f de x, eu vou colocar o zero. E aí eu vou ter
ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui você já conhece. Isso aqui é uma equação de segundo grau. E como que eu resolvo uma equação de segundo grau? E aí eu deixei para vocês, lá na atividade complementar, uns 4 links de videoaulas que eu preparei só sobre resolução de equação de segundo grau. Porque se você chegou até aqui nas funções de segundo grau e não sabe resolver uma equação de segundo grau, você vai ter muita dificuldade para entender esse assunto. Então eu aconselho vocês a buscarem esses links lá e assistirem essas aulas. São aulas rápidas, aulas de 15 minutos cada uma. Você não precisa assistir todas de uma vez. Se assistir uma por dia, você vai fixar. E claro, você só vai aprender praticando. Então, peguem algumas equações, alguns exercícios e pratiquem, resolvam para vocês entenderem melhor esse assunto. Mas para resolver uma equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente faz é determinar o discriminante. Delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Observem que o valor desse delta depende do b, do a e do c, que são coeficientes da equação. Por isso que eu falei com vocês, a primeira coisa que você tem que saber fazer quando enxerga uma função ou uma equação de segundo grau é identificar os valores de a, b e c, porque você vai precisar deles aqui agora. Calculou esse discriminante, aí você vai para uma outra fórmula onde você vai encontrar as raízes, os valores de x, que tornam a sentença verdadeira. E o que eu tenho do lado de cá? Zero. Então eu quero os valores de x que zeram isso aqui. Portanto, as raízes de uma função ou de uma equação também são chamadas de zeros da equação, porque são os valores que zeram o primeiro membro, para que ele fique igual ao segundo membro, que é zero. E como que eu faço? O oposto de b, mais ou menos, reparem que aqui tem um sinal de mais ou menos, quer dizer que hora eu vou somar e hora eu vou subtrair. A raiz quadrada do delta, que é esse discriminante que a gente acabou de calcular aqui, ou que a gente teria calculado usando essa forma, dividido pelo dobro do coeficiente a, 2 vezes a. E aí daqui eu posso tirar até duas soluções. Na primeira delas, eu somo o oposto de b mais a raiz de delta dividido por 2a. E aí eu vou chamar essa de x'. Na segunda, que eu vou chamar de x duas linhas, eu subtraio. Então, se na primeira eu somei, na segunda eu vou subtrair. Essa ordem não importa. Se você quiser subtrair primeiro e depois somar, tanto faz. O importante é que você vai encontrar duas soluções, até duas soluções. O que define se você vai encontrar duas soluções ou não? Esse coeficiente aqui. Porque nós não vamos ter que tirar a raiz quadrada dele. Se a gente vai tirar a raiz quadrada dele, a gente tem que lembrar que no campo dos números reais, a gente não consegue tirar a raiz quadrada de número negativo. E dependendo dos coeficientes a, b e c que eu substituir aqui, esse delta ele pode ficar positivo, o que seria bom para a gente, porque a raiz quadrada de um número positivo a gente consegue extrair, e aí eu teria duas respostas. Ou esse valor poderia zerar, e aí a raiz quadrada de zero é zero, então não faria diferença eu somar zero ou subtrair zero, ou seja, as minhas duas raízes seriam iguais. Ou esse delta pode ser negativo, e aí eu teria um impedimento para determinar essa raiz quadrada, porque não existe no campo dos números reais raiz quadrada de número negativo. Então a minha equação ela não teria raiz. Gráfico de uma função de segundo grau. Nós vimos lá nas funções de primeiro grau que o gráfico é sempre uma reta. No caso das funções de segundo grau, o gráfico é uma curva chamada parábola. Então é uma curva como essa daí. Ela pode apresentar essa forma, desse jeito, ou ela pode aparecer desse jeito. Tá vendo essa abertura aqui? A gente chama de concavidade. Então, ela pode ter a concavidade voltada para cima, ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo. Lá nas funções de primeiro grau, a gente viu que a inclinação da reta dependia do coeficiente a. A positivo, a gente tinha uma inclinação, a função era crescente. A negativa, a gente tinha uma outra inclinação e uma função decrescente. Aqui o coeficiente a também determina essa concavidade. Sempre que eu tiver o valor de a positivo, eu vou ter a concavidade para cima. Sempre que eu tiver o valor de a negativo, eu vou ter a concavidade da parábola para baixo. A gente vai aprender a representar essas funções graficamente, mas aí eu vou reforçar com vocês o uso do GeoGebra, que a gente já tinha discutido na aula passada. No final dessa aula, eu vou resolver um exemplo com vocês usando o GeoGebra, para a gente poder determinar o gráfico e outras questões importantes que eu vou falar com vocês.
como por exemplo os pontos notáveis da parábola. O que seriam os pontos notáveis? A interseção dessa parábola com o eixo x, que vai acontecer sempre em cima das raízes, x' e x'. A interseção com o eixo y, que vai acontecer sempre no ponto onde o x é 0 e o y vai ser exatamente o coeficiente c da parábola, e o vértice da parábola, que também é conhecido como extremo da parábola, que a gente chama de xv e yv. Lembre-se que quando eu falo de pontos marcados no plano cartesiano, eu estou falando de um par ordenado. Então eu tenho que ter um valor para x e um valor para y. O valor de x eu olho no eixo horizontal e o valor de y no eixo vertical. Nós já discutimos isso em aulas anteriores. Então aqui eu tenho um ponto. Olha, o x é uma das raízes e o y é o 0, porque o ponto está localizado em cima do eixo x. O outro ponto seria a outra raiz, se houver. E a imagem é 0, porque raiz são os valores de x que zeram as imagens. O ponto de interseção com o eixo y seria x é 0 e o y seria o valor de c, aquele coeficiente que a gente chamou de termo independente da função. E o vértice eu tenho o x correspondente ao vértice e a imagem dele, que é o y do vértice. Esses valores podem ser calculados também pelas fórmulas. X do vértice é o oposto de B dividido pelo dobro do A, e o Y do vértice o oposto do delta dividido por 4A. Então vocês viram aqui a importância de se trabalhar com os coeficientes A, B e C das funções. Se você não consegue identificar os coeficientes A, B e C das funções, você vai ter dificuldade para calcular as raízes, você vai ter dificuldade para identificar esse ponto de interseção com o eixo y e você vai ter dificuldade para calcular os vértices. Agora, se você tem as raízes, tem esse ponto e tem esse vértice, fica muito mais fácil para você construir o gráfico da função. E nos exercícios que eu passei para vocês, eu pedi para vocês construírem alguns gráficos, né? Na verdade, nosso exercício da sexta semana, ele começa pedindo para vocês completarem essa tabela. Nessa tabela, vocês vão ter que colocar aqui o valor de x', o valor de x'. Lembrem-se que nem sempre esses valores vão existir, então podem ter alguns espaços, né, dessa tabela onde você vai ter que deixar em branco, né? Você pode fazer um tracinho, porque não vai ter raiz. O vértice, sempre você vai encontrar um valor para o vértice, e aí você pode usar a fórmula que eu acabei de passar para vocês. Basta identificar os coeficientes e jogar nas fórmulas para vocês determinarem o vértice. Concavidade, você não precisa fazer cálculo, você vai olhar na sua função o sinal do A. A positivo, concavidade para cima, aí você escreve concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo, então você escreve aqui concavidade para baixo. Interseção com o eixo y é um ponto, é um par ordenado, onde o x sempre vai ser 0 e o y vai ser dado pelo valor do c lá na função. Eu vou fazer com vocês um exemplo, tá vendo aqui, ó, f de x igual a x² mais 4x mais 3. Mas eu vou fechar aqui um pouco, né, o PowerPoint, para a gente poder buscar o GeoGebra. Lembrem-se que o GeoGebra vai facilitar muito a construção dos gráficos. E depois que você tem um gráfico construído, você consegue identificar quais são as raízes, qual é o vértice, a concavidade e esse ponto de interseção com o eixo y. Eu já apresentei para vocês esse aplicativo, né? E você pode baixar ele no seu computador para você utilizar ele offline, ou você pode entrar no site do GeoGebra e usar online também, não tem problema nenhum. Se você não quiser baixar no seu computador ou no seu smartphone, você pode colocar no telefone também, que funciona do mesmo jeito. Depois que o GeoGebra está aberto, você vem aqui nessa janela onde você vai inserir a sua função. Nossa função lá era f de x igual x ao quadrado. Para a gente digitar o expoente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos apertar a tecla Shift do computador e apertar o acento circunflexo, que é aquele chapéuzinho do vovô. E aí ele já vai levar o cursor e já vai entender que é expoente. Reparem que agora o nosso cursor está lá em cima, está piscando aqui em cima, tá vendo? Ó? Eu não quero mais digitar expoente, então eu clico aqui
para ele voltar o cursor para baixo. E aí eu dou sequência na minha função. Mais 4x mais 3. À medida que eu vou digitando a função, o meu gráfico já vai aparecendo aqui. E aí ele já mostra para a gente todos os pontos notáveis que eu falei com vocês. No caso dessa função, eu tenho duas raízes. Ou seja, as raízes são os pontos de interseção com o nosso eixo x, que é o eixo horizontal. E o ponto de interseção com o eixo y. Tá vendo? Que é o nosso eixo vertical. E aqui eu tenho o ponto onde a parábola faz a curva. Então vamos observar tudo que a gente falou aqui. O valor de A é 1. 1 é um número positivo. Viram que a concavidade dela está voltada para cima? O valor de B é 4 e o valor de C é 3. O valor de C mostra para a gente aonde ela vai cortar o eixo Y. É exatamente em cima dele, tá vendo? O x é 0 e o y é 3. Se a gente clicar aqui em cima, a gente vai ver o ponto, tá vendo? A interseção com o eixo y, 0 e 3. Aqui são as raízes, tá vendo? Ó, menos 3 é a primeira raiz e menos 1 é a segunda raiz. Nas duas raízes, reparem que a imagem é 0, porque raiz é o valor que zera a imagem. E esse aqui é o ponto que aqui ele está chamando de extremo, tá vendo? E lá eu chamei de vértice, que é a mesma coisa. Nesse caso, o x do vértice é menos 2 e o y do vértice é menos 1. Está aí o ponto menos 2 e menos 1, onde a parábola faz a curva. Aqui ela estava descendo e agora ela está subindo. Uma outra observação importante para vocês, como eu falei com vocês, ela sempre vai cortar o eixo y. Agora, nem sempre ela vai cortar o eixo x, porque a gente pode ter funções que não apresentam raízes. Aí você vai ver o gráfico ou todo aqui para cima, ou todo aqui para baixo, sem encostar no eixo x. Mas no eixo y ela sempre vai passar. Uma observação importante. Estão vendo que essa curva, ela passa no eixo y na hora que ela está subindo. Isso sempre vai acontecer quando você olhar o valor de b positivo. Se você observar o valor de b negativo, ela vai passar aqui pelo eixo y quando ela estiver descendo. Isso eu gostaria que vocês fizessem as observações, e a gente vai comentar mais sobre isso depois, né, no próximo patch. Mas a hora que vocês forem fazer os gráficos, vocês têm 6 gráficos para fazer, daquelas funções que eu coloquei lá na atividade complementar, aí vocês façam essa observação também. Tá? Observa o sinal do B. B positivo, ela vai passar aqui subindo. B negativo, ela vai passar descendo. Façam essa observação também. Então, agora que a gente tem o gráfico aqui, que o GeoGebra ajudou a gente a construir, eu identificando esses pontos, eu posso ir lá e preencher a minha tabela. O valor de x' eu coloquei como menos 3, que foi a primeira raiz que eu tive lá. O valor de x duas linhas eu coloquei como menos 1, que é o valor que eu tinha lá para a segunda raiz. O vértice, x do vértice é menos 2, o y do vértice é menos 1. A concavidade, a gente viu que está para cima, aí não precisaria nem do gráfico, porque a gente já viu aqui que o A é positivo, concavidade para cima. E o ponto de interseção com o eixo y, sempre em cima do x igual a 0, e o y, nesse caso, o valor de c, que é 3. Então, essas duas últimas informações aqui, que a gente preencheu na tabela, não precisaria da gente construir o gráfico. Aliás, nenhuma delas, né? Por quê? Porque você tem as fórmulas para calcular as raízes, você tem as fórmulas para calcular o vértice. Se você quiser usar os cálculos para chegar nesses resultados, você pode usar. Mas eu aconselho vocês a utilizar o GeoGebra e, a partir do gráfico, identificar isso aqui, tá ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos.